Fala aí, torcedores do Verdão, aqui é o Pastorzão, trazendo para vocês mais uma análise, um conteúdo, análise do jogo de ontem. Que vitória, hein? Importantíssima. Como é bom ver o Palmeiras vencer duas partidas seguidas, principalmente da forma que jogou ontem. O Abel praticamente repetiu o time, isso é importantíssimo. Deu sequência ali na escalação, trocou só aqueles que haviam necessidade, Piquerez, né? Não pôde jogar, colocou o Mikael. Mikael se deu muito bem no entrosamento ali, vou falar disso aí, tá? Quero falar disso aí, falar da falta que o Rios fez, abrir aí um leque aí, falar sobre isso, falar do resultado e como poderia ter sido melhor ainda. Foi uma pena que o Flamengo reverteu a situação com o Bragantino. Mas antes, porém, quero agradecer aqui aos nossos seguidores. Mais uma vez, Deus abençoe vocês que estão chegando, você que já está comigo aí desde o início do projeto, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Estamos atingindo nossos objetivos, estamos subindo, chegamos próximo aí dos 400 seguidores. A meta é 500, estamos nos aproximando disso daí. Você que está chegando, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Pastorzão aqui no canal Verdão na Veia. E vamos para cima. Vai compartilhando aí com seus amigos, compartilhando o vídeo aí para que ninguém possa perder o que nós falamos aqui do Palmeiras. Muito obrigado. Vamos começar a falar do jogo. Palmeiras, o início do jogo não foi legal. Eu já havia dito aqui no vídeo de ontem, quem assistiu o vídeo na íntegra e assistiu tudo, eu disse que quem errar menos sairia vencedor. E o Fluminense cometeu 2 erros. E o Palmeiras se aproveitou. Rapaz, não é só o Everton que falha não, hein? Olha, o Fábio falhou. Olha, faz tempo que eu não vejo uma falha de um goleiro assim, dessa forma como foi, né? Que falha do Fábio. Mérito pro Maurício. Mérito pro Sousa, que cruzou a bola. Mérito pro Palmeiras, que empatou o jogo já no finalzinho do primeiro tempo, ali no acréscimo. Derrubou ali aquele 1-0 que poderia complicar no primeiro tempo, descendo pro vestiário. O jogo desceu empatado 1-1. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Então, quando o Palmeiras voltou no segundo tempo, ele voltou, né, um pouco melhor, podendo ali aproveitar melhor. O Abel teve chance ali de conversar com a rapaziada no vestiário, com o empate de 1-1, melhorar mais o esquema, que foi o que ele fez, e o Palmeiras melhorou também, principalmente com a saída do Felipe Anderson. Quando o Sousa entrou, deu mais rotatividade, deu uma melhor qualidade. Agora, a falta que o Rios fez, o meio de campo tinha sempre uma brecha enorme, tinha um buraco enorme ali, e o Fluminense se aproveitou muito disso daí, principalmente no primeiro tempo. Uma coisa interessante, mais uma vez, um chute a gol do Fluminense, o pênalti. Um chute a gol. Deram os outros chutes? Deram, mas não acertaram a meta. A bola não chegou no Everton. O único chute que eles deram foi do pênalti e foi gol. E que pênalti, hein, que o Facundo Torres fez. Rapaz, é aquela história, né? O centroavante, quando não tem aquele cacuete de marcação, ele comete uns erros. Que besteira que o Facundo Torres fez ali. Mas deu um bicudo ali no jogador do Fluminense, cara. Meu Deus. Eles até reclamaram lá de um pênalti lá também, né? Que a bola pegou na mão do Gustavo Gomes, num chute deles lá no primeiro tempo. Mas não foi. A mão tava cruzada, braço cruzado. Teve um outro lance também que eles reclamaram bastante. Mas o que que acontece? O Palmeiras conseguiu aí essa vitória. O Vitor Roque, né, fez o gol lá com mais uma falha grotesca do Martinelli, que jogou a bola no pé do Vitor Roque. E o Vitor Roque é isso aí, cara. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer gol. O problema do Vitor Roque é que eu venho falando sempre aqui. Ele não se coloca bem, ele não se posiciona. O Flaco Lopes recebe as bolas em melhores condições devido à colocação que ele se põe em campo. Já o Vitor Roque não consegue se posicionar bem. Talvez o Abel precisa melhorar isso daí. Mas o mais importante é que as peças que entraram ali, principalmente o Mikael e o Vanderlan,
conseguiram se posicionar, né? O Giai teve muito trabalho com o Soteldo, rapaz, o baixinho lá deu trabalho pro Giai, hein? E o Giai conseguia ainda ir para frente, conseguia ainda na parte ofensiva mostrar ali o futebol dele, mas quando o Fluminense pegava a bola com o Soteldo, deu um trabalho. Aí depois entrou o Keno, mais trabalho ainda, mais velocidade em cima do Giai. Giai mostrou muita qualidade ontem, gostei do futebol. Aníbal Moreno, monstro, monstro mais uma vez. É uma pena que ele se concentra só naquele espaço de campo ali e não desenvolve para frente. Ele fica ali, né, como retaguarda. Não sei se é o Abel que pede isso, mas ele é um monstro no meio de campo. Por isso que o Palmeiras precisa de um jogador ali para jogar no meio de campo ao lado do Aníbal, mas que possa construir. Um cara que vai para frente, um cara que constrói jogadas e também volte para ajudar na marcação, que era o que o Richard Hill fazia. O Maurício jogou aquele futebol dele, tá voltando também com qualidade. Eu espero que o Abel continue escalando o Maurício em outras partidas. Eu já falei aqui, eu gosto do Aníbal Moreno, gosto do Maurício jogando, gosto mesmo. Espero que o Abel continue escalando eles. E essa vitória do Palmeiras por 2-1, ela poderia ter sido muito melhor nesta rodada. Por quê? Cruzeiro vinha empatando com o Corinthians. O Bragantino empatando com o Flamengo. E isso daí, com a vitória do Palmeiras, ele estava tirando 2 pontos de cada um desses times aí. Mas, infelizmente, o Flamengo ainda se reverteu lá e venceu a partida. Não é de todo mal, pois o Palmeiras venceu 2 partidas seguidas e esses 6 pontos que o Palmeiras conquistou com o Atlético Mineiro e ontem com o Fluminense, deixou o Palmeiras com 2 jogos a menos, bem próximo do primeiro colocado, que ainda é o Cruzeiro, bem próximo. Então, se você contabilizar ali mais 2 pontos, o Palmeiras chega ali bem próximo do primeiro colocado ali, que poderá ser o Flamengo se vier a vencer os jogos que ele também está atrasado. Agora, o que nós temos que compreender é o seguinte: o Abel, ele começa a enquadrar ali um esquema que ele já vinha fazendo no início de quando ele assumiu o Palmeiras. Ele começa a colocar ali jogadores repetindo a escalação em quase a maioria deles. Não é o que ele começou a inventar nos últimos tempos, deixando só 3 jogadores, às vezes 4, e mudando tudo, principalmente na frente. Quando o Abel começa a mudar muito, não tem como pressionar. Não tem como pressionar a saída de bola. Os caras não estão acostumados a jogar junto desde o início. Entra um, entra outro, entra um, entra outro, e isso aí não dá qualidade. Não dá a pressão necessária que nós, como torcedores, queremos isso. Principalmente eu. Eu gosto de ver o Palmeiras pressionando a saída de bola. Eu gosto de ver. E não estava acontecendo isso. E ontem deu para ver ali que deu para pressionar. A bola que o Vitor Roque ganhou lá do Martinelli de presente. Um presentão, hein? Que presentão. Foi pressão. Pressão. O Martinelli não tinha para onde jogar a bola, tentou tocar na lateral. Mas a visão dele estava praticamente sem ver o Vitor Roque ali, ele estava transparente, porque não tinha ninguém atrapalhando ele ali. Era para ele ter visto o jogador. Tocou nos pés do Tigrinho, o Tigrinho deu um drible lá em 2 de uma vez e bateu pro gol. Méritos do Vitor Roque, méritos do Maurício, que fez o gol de cabeça, hein? Méritos do gol do Maurício. Por mais que tenha havido falhas do Fluminense que eu comentei aqui, quem errasse menos sairia vencedor. É méritos do Palmeiras, que pressionou, que venceu, que teve uma aplicação tática no segundo tempo. No primeiro não foi tão bem, o Fluminense também não, então até aí empatou, né? Empatou o primeiro tempo, os dois times foram mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras se deu muito melhor e venceu a partida, trazendo 3 pontos importantíssimos. Isso é muito bom. Próximo confronto do Palmeiras agora, ele tem que se focar nisso daí, né? Tem que correr atrás, é o Grêmio, Palmeiras vai pegar o Grêmio, que tá uma pindaíba também. Olha, o Grêmio tá daquele jeito. Próximo confronto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Grêmio, depois vem a Copa do Brasil, o Corinthians.
Palmeiras vencendo também o Grêmio, olha, Palmeiras tá chegando. E se deixar chegar com tantos jogos que faltam ainda, já era. Já era. Porque o que dá para ver aí é que o Palmeiras vai começar a subir se ele vencer o Grêmio e fica difícil tirar do Verdão essas qualidades que ele tem de jogadores. Falando em qualidades, o Palmeiras está interessado no goleiro do Grêmio. Tem uma negociação aí, hein? O Grêmio já aceitou conversar. Pode ser aí que o Gabriel Grando venha numa troca pelo Mike. Tá quase certo isso daí. Quanto ao Atlético Mineiro, que tá cheio de dívida, e muitos torcedores estão pedindo o lateral esquerdo Arana para ajudar ali com o Piquerez, porque o Vanderlan, a modo de ver de muitos aí, ainda não tem ainda o cacife, né, para segurar a bucha ali. Seria a proposta com lateral esquerdo Arana e o Hulk, né? Estão se falando aí muito sobre essa questão. Eu duvido muito. O Palmeiras já teve a oportunidade de fazer uma oferta pelo Hulk, não fez. E agora, por mais que o Atlético Mineiro esteja precisando de dinheiro, eu não acredito muito que o Palmeiras consiga tirar esses dois jogadores de uma só vez do Atlético Mineiro. Pode até conseguir tirar um, mas os dois eu acho difícil. Se vier os dois, melhor ainda, não é verdade? Qual que é a sua opinião? Você acha que o Palmeiras consegue tirar os dois de uma vez? Eu acredito que tire um. Acredito que o Arana ele consegue tirar. O Hulk eu duvido muito. Eu duvido muito. Mas eu quero saber da sua opinião, hein? Aqui é o Pastorzão. Fala pra mim aí. Será que o Palmeiras consegue fazer uma oferta lá e tirar pelo menos um deles? O Arana vem como lateral? É uma boa opção, né? Aqui é o Pastorzão. Avante, Verdão. Tamo junto.